reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Senhor, para dizer que tu és o Rei, para dizer que tu és o Rei. Dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Graça e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Com muita alegria que nós nos reunimos para louvar e adorar o nosso Deus. E nesse momento, eu vou pedir a nossa irmã Gislane, que vem aqui na frente nos elevar a Deus com oração de gratidão. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, graças te damos, ó Deus, pelo Senhor, ó Deus, ser esse Deus tão bom, ó Deus, porque sabemos, ó Deus, que nós não merecemos, ó Deus. Se estamos aqui hoje, ó Deus, é por conta, Senhor, da sua misericórdia. Obrigado, ó Deus, por estarmos, ó Deus, em comunhão, Senhor, com os nossos irmãos. Estamos aqui, ó Deus, para te adorar e bendizer o teu nome. Gratos somos, ó Deus, guarde, Senhor, a nossa semana.
Fique conosco, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Agora vamos abrir o nosso hinário no hino 114. Cento e 14. Peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Deus é meu. Vejo sombras por toda parte, o Salvador onde ocultar, pois Cristo é luz que nunca se apaga, sempre a seu lado, sempre andar. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. A luz bendita me vai guiando em meu caminho para a mansão, mais e mais perto, seguindo o Mestre, ouço o gozo da salvação. Brilho celeste, enche a minha alma, glória do céu, aleluia. Sigo cantando, dando louvores, pois Cristo é meu. Convido os irmãos a se colocarem de pé e abrir a palavra do Senhor em 1 João. 1 João, capítulo 1, dos versículos de 5 a 10. 1 João, capítulo 1, de 5 a 10.
Vamos ler todos juntos? Amém? Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Aqueles que puderem se colocar de joelho, vamos nos ajoelhar e nos colocar diante do nosso Deus e nos humilhar e reconhecer que somos pecadores. E depois eu peço à nossa irmã Adna que nos eleve a Deus uma oração de confissão de pecados. Amém. Agora nós vamos passar para o momento do louvor. Aí o primeiro louvor nós vamos entregar os dízimos e as ofertas. Assim que terminar o primeiro louvor, eu vou pedir Bruno para orar, agradecendo pelos dízimos e ofertas. E logo em seguida do louvor, a palavra já fica com você, Bruno. Boa noite, irmãos. Vamos colocar de pé? Vai colocar. Amém. Louvemos ao nosso Deus. Com
Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Mais uma vez conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Essa paz que estou sentindo vem aqui dentro de mim. É o amor de Jesus Cristo, e a gente pode confiar. Esta paz que estou sentindo, vem aqui dentro de mim. É o amor de Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Você só pode ser feliz tendo Jesus no coração. Jesus, nele a gente pode confiar. Jesus, nele a gente pode confiar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus das nossas vidas. O Senhor tem cuidado de nós apesar de nós. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque o Senhor nos permite, ó Deus, que possamos trabalhar, possamos, ó Deus, ter a nossa renda. E, ó Deus, tudo isso é privilégio do Senhor, vem do Senhor. O Senhor nos dá a disposição do trabalho, o Senhor nos dá forças, ó Deus, ao amanhecer. O Senhor, ó Deus, tem nos alimentado, o Senhor, Deus, tem sustentado o nosso vigor, e nós, ó Deus, podemos contemplar a beleza do Senhor através da sua criação. Ó Deus querido, que possamos ter um coração grato ao Senhor, coração, ó Deus, desejoso de te servir, e também, ó Deus, de devolver ao Senhor parte de tudo isso, ó Pai, que o Senhor tem nos dado tão bondosamente. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor, Deus, tem suprido muito além das nossas necessidades. E, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, ser abençoados, ó Deus, por também, ó Deus, estar aqui contribuindo, ó Deus, para a sua obra através da sua igreja. Pedimos, ó Deus, que esses recursos possam ser bem aplicados, ó Pai, e que possam ser investidos na expansão do reino de Cristo,
por intermédio dessa igreja. Assim nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. O segundo louvor que a gente vai estar rendendo ao nosso Deus nesta noite tem por título Eu Me Rendo. Este louvor declara de uma certa forma como nós somos dependentes de Deus, como não há outro em quem nós possamos ou podemos buscar refúgio, buscar qualquer coisa que seja, porque só existe um Deus que é capaz de nos fazer feliz, só existe um Deus que é capaz de nos manter diante de todas as dificuldades. Ele é quem sustenta a nossa vida. O louvor começa dizendo: a ti eu vou clamar, porque não temos outro a quem nós possamos clamar, só o nosso Deus, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. O autor aqui reconhece Deus como, o Criador de todas as coisas. E durante o cântico ele fala assim: tudo pode passar, mas o amor de Deus não passa. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim, para você. Isso é uma promessa, amém? O amanhã nosso é onde? É na glória com Ele. Nosso Deus é eterno e nós vamos estar lá com Ele, amém? Eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir novo amanhã preparado para mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço em teus braços, onde encontro meu refúgio. A ti eu vou clamar, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, mas meu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver.
aqui. Eis-me aqui. Sentar. Boa noite, irmãos. Nós saudamos a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia, livro de Salmos, Salmo de número 11. Salmo 11. Nós vamos ler do verso de número 1, a parte B, até o verso de número 3. Salmo de número 11, 1, parte B, até o verso de número 3. Diz assim a palavra do Senhor: Como dizeis, pois, a minha alma, foge como pássaro para o teu monte? Porque eis aí os ímpios, armam arco, dispõe-te a flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Santo Deus, nós rendemos graças ao santo nome do Senhor, porque o Senhor é o Deus das nossas vidas, e nós temos o privilégio nessa noite de poder aprender um pouco mais de Ti. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos do Senhor, fala conosco, de forma que possamos sair daqui, ó Pai, melhores do que entramos. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Nós, nos nossos dias, podemos aí dizer que, não como nunca, né? Chegamos a geração dos ismos, né? Tudo hoje é ismo. Existe feminismo, existe machismo, existe um monte de ismo, né? Caminhando junto com esses ismos, existem aí as questões das fobias. As fobias, elas já estão aí presentes de forma generalizada. E vai criando-se fobia para tudo, qualquer tipo de situação, né? Hoje, aquilo que está em evidência seria a questão da homofobia, tem até a heterofobia, e fobias, e a mais última que foi criada, acreditem se quiser, é a cristofobia. Manchete dos últimos dias aí, o secretário de Educação da nossa pátria, né, pastor presbiteriano,
fez um discurso e algumas pessoas ficaram ofendidas com o discurso que ele fez, porque parece que o teor do discurso tinham ali palavras que estavam ofendendo alguns e levaram para o lado da homofobia. Estamos vivendo dias de uma cortina complicada. A gente está vivendo momentos que as nossas crianças elas estão perdendo a referência e os fundamentos eles têm se perdido. Roubou, coitado, o sujeito é pobre, dá um desconto para ele. Drogas faz mal? Depende. Se você usar só um pouquinho, não faz mal, não. Ou depende da droga. Pedofilia é um desvio psicológico. E se for consensual? Vivemos dias em que as nossas crianças, principalmente nessa época de pandemia, elas estão aí presas na frente de um celular e muitas das vezes nós pais temos aí perdido o controle do que os nossos filhos têm visto. E aí estamos formando aí uma geração de crianças que são incapazes de fazer autocrítica. E, caminhando junto com isso, elas têm uma dificuldade imensa de ouvir não. O que fazer quando os fundamentos são destruídos? Fundamentos aqui, irmãos, são as nossas bases. São aquilo que nos segura, que nos mantém, aquilo que nos norteia, aquilo que nós aprendemos como verdade, como aquilo que formou ali a base da nossa cosmovisão. O que fazer quando os fundamentos são destruídos? Quando nós olhamos para a nossa sociedade e vemos que os fundamentos estão abalados, a justiça, nós estamos vivendo dias aí em que o nosso Supremo tem desenvolvido um papel vergonhoso. A nossa justiça perdeu a credibilidade. Nós vivemos os dias em que os governos estão em descrédito. E Rui Barbosa um dia disse: haverá tempo em que os homens teriam vergonha de ser honestos. Esse dia chegou e ser honesto para alguns é ato constrangedor. Vivemos nos dias dos ismos. E aí, presente nesses ismos está o pluralismo, que coloca que não existe verdades. Eu tenho a minha verdade, Dayana tem a verdade dela, Ilma tem a sua verdade, e a gente aqui caminha, ela com a verdade dela, Dayana com a verdade dela, eu com a minha verdade, e a gente tem que dar um jeito de se entender. Porque se a gente não se entender, pode ser que vai surgir um outro ismo aí talvez no meio dessa relação nossa. Estamos vivendo dias complicados. Junto com o pluralismo, existe o relativismo. Tudo é relativo. Se tudo é relativo, até o relativo é relativo. E virou uma bagunça porque estão mudando até a forma
de enxergar como que as pessoas nascem. Estão querendo substituir o A para E. E a gente está vivendo isso daí. E por último, nas manchetes aí, a questão da cristofobia. Temos visto tudo o que é relacionado a Cristo parece que tem que ser censurado. Tudo que envolve a nós, cristãos, é censurado. Isso é muito complicado. Estão vendo que de fato e de verdade, quando as pessoas conhecem a Cristo, elas conhecem a verdade. Pluralismo, relativismo, feminismo, homofobia, um monte de coisa. Isso atinge nossos lares, nossos casamentos, nossas famílias, atinge a igreja e atinge a sociedade como um todo. Se não existem os fundamentos, meus irmãos, não existe padrões, se não existe base para você se sustentar, para onde que você vai? Se nós não temos padrões, se não existe fundamentos, não existe padrão de família, se não existe fundamentos, não existe padrão de moralidade e, principalmente, não existe padrão de verdade. As igrejas, se nós pegarmos as igrejas aí das nossas manchetes, as igrejas que antigamente aí eram conhecidas por sua vida caridosa, né, com o seu papel importante na sociedade, muitas delas têm participado aí de manchetes nas páginas policiais. E o povo chamado para ser cristão, que até algum tempo atrás era sinônimo de pessoa honesta, pessoa do bem, muitos têm tido a fama aí de caloteiro, de mal pagador, de desonesto. E os nossos filhos, que são o futuro da nação, crescem muitas vezes absorvendo tudo isso que é jogado e que é vomitado na cara deles. Crescem sem instrução, pois têm visto coisas terríveis. E muitas das vezes essas coisas terríveis têm acontecido dentro de casa. O que fazer quando os fundamentos são destruídos? Como se comportar no meio desse cenário? O texto que nós lemos fala que Davi estava passando ali por um momento terrível. Ele fugia de Saul. Saul queria pegar Davi para matá-lo, porque Davi já não reconhecia mais Saul como rei. Saul havia abandonado os fundamentos. Saul havia se esquecido de Deus. Saul havia esquecido daquele que o colocou na posição de rei. E Deus não ocupava mais o centro da sua vida. Tudo o que representava ameaçar o reinado de Saul, a sua forma de governar, suas decisões, seu modo de agir, todos aqueles que chegavam ali perto de Saul para contestar qualquer coisa, esse era afugentado, esse era perseguido, caçado e muitas das vezes morto. Era isso que Saul queria fazer com Davi. Davi agora, ao invés de ser tratado como aliado, que ele sempre foi, ali um grande comandante de guerra, ele agora se vê do lado contrário, perseguido pelo seu rei, perseguido pelos exércitos de Saul, e agora Davi encontra-se escondido
ali junto com os seus companheiros de guerra, mas afugentado, com medo, porque do lado de fora, as flechas do inimigo já estavam apontadas para Davi, e Davi se sentiu ameaçado. Saul era o rei, Saul era a lei e Saul era a força. Os exércitos de Saul eram gigantescos. Davi tinha ali alguns companheiros, né, com ele que o acompanhavam, eram ali os seus amigos de exército, né, os seus soldados. E esses os que continuavam ali andando com Davi, mas a vida de Davi passa a ser uma constante fuga de Saul. Davi, ele sabia que Saul pretendia matá-lo. E ele foge porque não concordava em fazer as vontades daquele rei. E como Davi ele era um cara influente, as pessoas ouviam, as pessoas tinham apreço por Davi, porque afinal de contas ele era um grande comandante. Aqueles que o acompanharam também foram perseguidos. Enquanto Deus havia sido esquecido por Saul, enquanto Deus não governava mais sobre Israel, o povo sofria. Quando reina a opressão, o povo sofre. Quando faltam critérios para a justiça, o povo geme. E quando os valores são invertidos, a população se desespera. Davi se vê diante de uma situação. Ao seu lado estavam ali os seus amigos, mas do lado de fora estavam ali as flechas do inimigo apontadas na espreita, esperando apenas um momento adequado para que essas fossem lançadas sobre Davi. Davi se vê diante de uma situação e os seus amigos o aconselhavam: Davi, fuja, escape, não enfrente o inimigo, esta é uma causa perdida, não há chance de sair vitorioso, corra para bem longe, pois desta vez, Davi, você foi pego, desta vez não tem mais escapatória, o inimigo está à porta, as flechas estão apontadas para você. Davi, não vale a pena permanecer fiel. Permanecer reto vai te levar à morte. E aqueles conselhos eram argumentados com fatos, porque a violência do inimigo era implacável. Os arcos já estavam prontos. A política do inimigo era enganadora, porque eles agiam no escuro, agiam ali durante a noite. E a ação do inimigo, ela é demolidora, porque os ímpios não tinham mais com que prestar conta. Eles abandonaram tudo aquilo que era regra dentro de Israel. Eles abandonaram o que se tinha de mais precioso, que era a lei. Agora, não existe mais a lei de Deus. Agora, existe a lei dos homens. E assim como acontece nos nossos dias, a lei que Deus mandou lá no passado por intermédio de Moisés, a lei, ela vem para ser a regra, para ser o modelo perfeito de vida. A lei é boa,
porque ela foi feita para homens maus. Quando a gente olha para o momento que a gente está vivendo, da cristofobia, esse é o X da questão. O cristianismo, ele entra no circuito para mostrar que você não é nada, que você é um ignorante, que você é uma pessoa completamente dependente de Cristo. Que sem Cristo você não é capaz de nada, que você herdaria, você pode fazer o que for, você não vai para o céu por seus méritos. O cristianismo, ele entra e coloca dentro da gente assim um botãozinho que a partir de então, quando Cristo faz parte da gente, a gente o considera nas nossas vidas. E isso muda o chip, muda a forma que a gente pensa. A gente antes pensava sem Deus, agora a gente considera Deus. E quando a gente considera Deus, a lei, ela passa a ser importante para nós. Mesmo nós sendo seres ainda ruins, tendenciosos para o pecado, Cristo passa a fazer parte de nós e a gente passa a ver, a viver uma nova vida, uma vida que Deus é considerado. E aí, quando Deus é considerado, não tem jeito mais de as coisas ser como eram antes, ou então as coisas seguir do jeito que eu penso, porque não tem como, eu uso o mesmo exemplo da escola dominical, né? Não tem como uma água encontrar com outra, a minha vontade encontrar com a vontade de Deus, e elas não se misturarem e se entenderem para seguir o mesmo curso. A minha vontade, ela passa a ser a vontade de Deus. Por isso, da cristofobia, porque Cristo, ele vem para ser a verdade, é a verdade que liberta, a verdade que restaura, a verdade que muda o coração do homem. E a minha vontade agora, ela não passa a ser mais considerada, porque Cristo, quando entra na minha vida, Cristo é que rege a minha vida. Eu vou continuar pecando? Vou. Enquanto a igreja ela não for glorificada, a gente ainda vai continuar fazendo um monte de coisa errada, porque nós somos maus, tendenciosos para o mal. Mas o que a sociedade quer é que a igreja de Cristo abandone os fundamentos. Assim como Saul fez. Saul, quando ele viu que o seu reinado estava ameaçado, a primeira coisa que ele fez foi se distanciar de Deus. Depois ele foi atrás de bruxa. E depois ele fez mais um monte de coisa errada. E ao invés de Saul se prostrar, ao invés de Saul reconhecer o seu erro, ele agora resolve viver a vida que lhe apraz. Deus, ele deixou de lado. Os fundamentos foram esquecidos. E agora, assim como fez Nabucodonosor quando fez a estátua, aquele que não entendesse o que Saul queria, este seria castigado. E aí, Davi? O que você vai fazer? E aí, meu irmão? O que fazer? Diante de tanto conselho errado, diante de um mundo tão torto, diante de tanta coisa ruim, todos os dias nós somos tentados a desistir e a não fazer a vontade de Deus. Todos os dias nós somos tentados a desanimar. Todos os dias nós somos tentados a parar de lutar e muitas das vezes a fugir. Somos tentados a fugir, assim como fez o exército de Saul, quando topou Golias, e quando todos ficaram ali com medo de encarar o gigante. O Salmo, ele nos ensina duas teologias de segurança.
A primeira teologia da segurança é a segurança dos amigos do Davi. Essa, eu não sei se talvez é essa a teologia que você tem vivido. Mas a teologia dos amigos de Davi é que a segurança só pode ser encontrada na fuga. Se você está ameaçado, abandone as causas justas e fuja, salva a sua pele. Se você está ameaçado, pare de lutar, fuja. A lição que nós aprendemos aqui é que no mundo nós teremos aflições, mas quando essas vierem, fuja e viva uma vida sem padrões. Isso é o que os amigos de Davi o ensinou naquela noite. Isso é o que os amigos de Davi queriam que Davi fizesse. No mundo, quando vierem as aflições, fuja, não encare os problemas. Seja tendencioso, se adeque ao meio. E o resultado disso é que os cristãos, eles todos os dias, cada dia que passa, têm compreendido e se acostumando com o pecado. Tudo está normal. Não existe mais padrão de adoração. As pessoas vêm para a igreja e não estão focados que estão ali adorando o Deus Criador, o Deus que te criou, o Deus que te deu o dom da vida, o Deus que todos os dias te dá ali o privilégio de você poder contemplar mais um dia, contemplar a sua criação. E as pessoas vêm para a igreja ainda como se fosse uma obrigação. Cantam sem prestar atenção e chegam atrasados nos cultos e cultuam a Deus sem qualquer responsabilidade. A palavra fala que haverá tempo que não suportarão a sã doutrina e cercar-se-ão e recusarão a dar ouvidos à verdade, se entregando a fábulas. Será que você tem vivido essa teologia dos amigos de Davi? Por outro lado, existe a teologia de Davi. Davi, mesmo ele sendo pressionado, Davi, mesmo quando ele olhava para fora da caverna, e ali viam os arcos apontados para ele, via a força implacável do inimigo, e quando ele olhava aqui, para o seu lado estavam os seus amigos, que estavam falando para ele fugir, ou então para ele aceitar tudo aquilo que Saul estava impondo para Davi fazer. Davi, ele olha para o céu. Em meio à situação de medo, de dúvida, de receio, de tribulação, ele diz: no Senhor me refugio. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo, mas os que permanecem fiéis contemplarão a sua face. Davi, ele olhou para frente, ele ficou com medo. Ele olhou para o lado, ele ficou desanimado. Ele olhou para o céu, ele encontrou paz em Deus. A lição é que no mundo tereis aflições, portanto, tende bom ânimo, eu venci o mundo. A nossa vida cristã, ela não vai ser um parque de diversão, a gente vai ter problema o tempo todo. Mas às vezes a gente tem dado um tamanho gigantesco para o nosso problema e temos esquecido da ultra mega power grandeza de Deus.
No mundo tereis aflições, portanto, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Davi, agora ele não considera Saul. Ele não considera a grandeza de Saul, ele não considera o exército de Saul. Davi agora considera Deus. E ele sabia que os padrões de Deus, os valores de Deus, os fundamentos de Deus, eles são absolutos, são imutáveis e são universais. Absolutos, porque Deus é soberano e, consequentemente, seus princípios e preceitos também são. O homem pode até rejeitá-los, mas a consequência disso era a sua própria ruína. Os valores de Deus são imutáveis, porque Deus não muda, por isso, os seus preceitos e princípios jamais mudarão. A palavra, ela veio de Gênesis ao Apocalipse, ela fala com a gente, ela é atual, ela é contemporânea, ela não vai mudar, porque a palavra de Deus não muda. Vai vir tecnologias, vai vir tempos, vai vir outras formas de comunicação, mas nada muda a palavra de Deus, porque ela liberta. E os valores de Deus são universais, porque Deus é único em toda parte, e os seus preceitos e princípios não estão restritos a uma determinada região. Ou seja, Deus, Ele não é uma pessoa aqui em Pinheiros e lá em Boa Esperança, ou na Europa ele é diferente, mas os seus princípios são os mesmos, a sua palavra ela não muda. Então não basta, eu não posso ter uma vida dentro da igreja e uma vida fora da igreja, nós somos um só, não existe esse dualismo. Aqui dentro é fácil ser crente, irmãos, difícil é lá fora. O difícil é quando você é confrontado, quando as pessoas chegam para você e falam, e testa a sua cosmovisão, testa se ali você vai ser, realmente, vai ter um posicionamento crítico cristão. Davi sabia que apesar da opressão, da angústia e do medo, ele sabia que a segurança é encontrada pela confiança no cuidado protetor de Deus. Ele sabia que fugir é covardia. Negar a confiança em Deus, nem pensar. E o medo presente nos 3 primeiros versículos, agora dá lugar a coragem de um rei segundo o coração de Deus. Davi sabia que ele tinha sido ungido rei. Ele sabia que Saul havia abandonado os fundamentos. Ele sabia que ele tinha um Deus que cuidava da sua vida. E ele encontrou nesse Deus refúgio, paz, e passou e olhou para aqueles amigos que estavam ao lado e deu a seguinte resposta: Deus está no trono. Ele não reina apenas no céu, mas a partir do céu. Ele não reina aqui na terra somente. Ele reina sobre o universo. Quem é esse Saul que está aí fora para desafiar aquele que foi ungido para ser rei de Israel? Deus está conosco, irmãos. O mundo aí fora vai chegar para a gente toda hora e vai falar um monte de coisa para a gente. Mas a gente tem que saber que nós, em momento nenhum, nós precisamos defender Deus, porque Deus, Ele está à frente de tudo, Ele governa, Ele permite que tudo aconteça para a sua própria glória. Esse coronavírus que está aí, é permissão dEle. Foi necessário tudo isso acontecer para as pessoas verem um monte de coisa que está acontecendo aí. E aí, Davi, ele volta os olhos para os céus e vê que Deus governa, que Deus reina e que a história
não é uma nave espacial sem rumo. Ele está no controle de todas as coisas. Deus, além de conhecer os nossos inimigos, Ele conhece as suas estratégias e Ele é quem vai nos garantir a vitória no final disso tudo. Eu até falei aqui pela manhã de um texto que o Miqueias postou no grupo sobre a questão da quarentena, porque muitas das vezes nós temos uma dificuldade para vir à igreja por causa do vírus, mas nós não mudamos a nossa rotina em nada, estamos trabalhando, se existe um evento da família a gente vai, se a gente tem que ir no supermercado vai, mas parece que o vírus vai estar só na igreja. E a mensagem foi boa porque ela fala que o mesmo Deus que te cerca, aonde que você está, no seu trabalho, no supermercado, nas suas idas e vindas, vai te cercar aqui na igreja. Então não é motivo para você não vir cultuar a Deus. Davi vê os fundamentos destruídos abaixo dos seus pés, mas vê o trono inabalável de Deus acima da sua cabeça. A terra está em crise, mas o céu está em paz. Davi nos ensina que, independente da situação, Deus está no controle. Davi sabia que o Senhor põe à prova o coração dos homens, porque Deus conhece as nossas intenções, os nossos projetos. Deus põe à prova o justo para abençoá-lo. Ele fez isso com Davi, fez isso com Abraão, fez isso com os amigos de Daniel, fez isso com Jó e faz com a gente. As provas que a gente passa é o tempo todo um ensinamento de Deus. No intuito de nos fortalecer e de nos colocar mais perto dele, mais dependentes dele. Nós não precisamos temer a sociedade, porque nós sabemos que temos um Deus que trabalha a favor de nós. E a última lição que a gente aprende aqui com Davi é que, no final daquilo tudo, a recompensa viria. O salmo termina como começou, com o Senhor. Sua soberania, sua intervenção, sua recompensa são uma resposta para o medo. Davi não olhou para a sociedade sem fundamentos, ele fitou os olhos em Deus. Ele não viu o poder do inimigo, mas ele viu a majestade de Deus. E em vez de buscar falsos refúgios, em vez de fugir, Davi buscou a Deus. Davi encontrou paz em meio àquele momento de aflição. Para encerrar com uma história, 2 pássaros que moravam numa árvore que ficava próximo à entrada de um templo. Uma árvore igual essa de fora. E esses pássaros estavam conversando e eles perceberam que num dia de culto as pessoas estavam entrando dentro da igreja abatidas, as pessoas estavam desanimadas, as pessoas estavam com a cara de medo, as pessoas estavam sem vontade, parece, de entrar ali para adorar a Deus. Um pássaro chegou para o outro e falou: por que eles estão tão preocupados e com medo? O outro pássaro respondeu: é porque eles não têm o Pai que nós temos, ou pensam que não têm. Será que você está como os crentes dessa história? Davi, embora tudo conspirando contra, ele sabia que tinha um Deus que estava com ele. A maior recompensa do salvo
é poder contemplar a face de Deus todos os dias, mesmo sendo dias ruins, mesmo sendo dias bons. Deus, Ele permite que tudo acontece para o nosso próprio aprendizado, porque Ele, através das nossas vidas, Ele quer que a vontade dEle se cumpra. Nós fomos criados para isso, né? A vontade de Deus, ela tem que estar muito acima das nossas vontades. O trono jamais será abalado lá nas mansões celestiais. Então a gente, em meio a momentos que a gente está vivendo de cristofobia, desse tanto de fobia que é colocado aí, o reino de Cristo continua inabalável, porque Ele governa sobre os céus, sobre a terra, e Ele permite que tudo isso aconteça, para que aconteça o filtro da igreja de Cristo. Talvez muitos estavam precisando de uma pandemia para voltar a Deus. Talvez muitos aproveitaram o momento da pandemia para sair da igreja. De qual lado que você está? Que Deus nos abençoe. Nós estamos encerrando o trabalho. Nós queremos estar aqui informando, né, que os nossos avisos, né? Quarta-feira nós temos estudo bíblico e domingo culto no matutino. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a entrega do carro do Celso. Foi uma bênção, né? A igreja estava bem cheia e foi muito bacana, um momento bem bacana. Nós tivemos aí no grupo, né, a entrega do carro, o pessoal que estava aí prestigiando o momento, foi muito legal. Que Deus nos abençoe a todos que estão assistindo, que nos assistem também online, né? Agora a gente tem esse canal de comunicação. Boa semana para todos. Vamos estar orando e encerrando. Fique de pé. Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor permite aflições na nossa vida para provar que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Ó Deus, muitas das vezes, ó Pai, nós somos desafiados a não colocar, ó Deus, as nossas vidas diante do Senhor e a fazer a nossa própria vontade. Lá na frente, quando as coisas dão errado, Pai, nós não entendemos o porquê. Pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que possamos, ó Deus, ter uma vida no seu altar, que as nossas decisões, ó Deus, sejam colocadas em oração diante do Senhor, que os nossos planos, projetos, e que quando as coisas também, ó Pai, derem errado, nós possamos entender que não foi a vontade do Senhor para nós. Coloque em nós, ó Deus, um coração grato, ó Deus, conforme o Senhor fez com Davi. E que possamos, ó Deus, viver uma vida entendendo, ó Deus, que o Senhor é quem está no controle de todas as coisas. Cuida de nós, ó Deus, dá-nos uma boa semana na sua presença, assim nós choramos em nome de Jesus. Amém.